Alerta vermelho no Galo. Luzes vermelhas já estão acesas e piscando na cidade do Galo. Vamos comentar sobre isso? Solta a vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Então bem-vindos a mais um vídeo do canal Match Week. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, mande no grupo dos seus amigos atleticanos. Então, no último final de semana, o Atlético ele perdeu o clássico para o América, jogando lá na Independência como mandante. Então, tem dois tabus que foram quebrados, dois grandes tabus, que foi a invencibilidade contra o América Mineiro, de 6 anos. Então, a última derrota tinha sido em maio de 2016, cara, maio de 2016, cara, nossa, isso já foi muito tempo atrás. Durante esse período já aconteceu tanta coisa na minha vida que parece que já tem uma eternidade. Então essa invencibilidade acabou, caiu, e também a invencibilidade como mandante. O Galo não perdia jogando em casa desde o confronto contra o Fortaleza na primeira rodada do Brasileirão passado. Então eu queria estar comentando desse péssimo desempenho que o time está tendo ultimamente. Na verdade, eu acho que eu até ziquei o time. Eu gravei um vídeo semana passada falando da tropa do Turcão, né? Comentando um pouco do desempenho do time, com o comando do Turco Mohamed. Só que aí o Atlético foi e perdeu agora nesse final de semana. Primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Tinha vindo de 3 jogos com 3 empates seguidos, né? E agora teve uma derrota. Então eu gostaria de fazer uma análise bem minuciosa com relação a isso. Eu quero estar apresentando alguns fatos e pontos para a gente poder fazer uma reflexão. Então não vou simplesmente estar cornetando. Eu entendo que o torcedor ele é muito passional, né? E eu tenho esses momentos também, mas eu sempre busco analisar os jogos, as partidas com muita imparcialidade, de maneira racional, fria e calculista. Então eu gosto de analisar a estratégia de jogo, gosto de ver o desempenho, de analisar a gestão por trás. Para mim, esses aspectos, eles são bem interessantes e chamam a atenção, não apenas o jogo em si. Então, tem muita gente nos comentários do clube, né, que estão falando fora Turco, manda embora. Ah, se não mandar o Turco embora, eu não vou renovar meu galo na veia. Então, a galera tá bem revoltada com o que está acontecendo. Só que eu acho que o pessoal está sendo muito mais passional do que racional. O que eu acho? Primeiramente, tem que ter cobrança, então tem que cobrar os jogadores, tem que cobrar o técnico também para estar identificando logo os erros, o que não está legal, e tá cobrando dos jogadores, e não só o treinador, mas também ali o pessoal nos bastidores, tá cobrando, tá tentando entender, identificar o que está acontecendo de errado, o que não está encaixando. Então essa cobrança, ela é justa, mas eu vejo que cobrar a cabeça do técnico agora não faz sentido, e muito do contrário, eu acho que vai começar uma crise pior ainda, então não vai ser uma solução. Vai tentar solucionar um problema de oscilação gerando uma crise, um problema ainda maior. Então eu não estou aqui para ficar defendendo o Turco, até porque ele não está me pagando para isso, então eu não puxo saco de ninguém e não tenho motivo nenhum para estar fazendo isso. Eu gosto de ver, como eu falei, as coisas de maneira bem racional e pensar no médio e no longo prazo e não ser imediatista, né? Então, a mesma coisa aconteceu com o pessoal reclamando do Godin. Ah, fora Godin, não sei o que, manda esse Godin embora e tal. Eu também sou um desses que acha que foi uma contratação equivocada e tal. Mas, enfim, o Godin ficou fora nesses últimos 4, 5 jogos que teve e deu para perceber que o problema não era ele especificamente, né? O pessoal escolheu ele para ser o vilão e fritar ele nos comentários e, enfim, nas críticas. E agora eu estou fazendo a mesma coisa, só que como não tem um Godin em campo para estar fritando, então vamos fritar o treinador, criticar o treinador. Então, dito isso, eu vou estar trazendo agora os pontos que eu quero estar observando com vocês. Primeiro é que o Campeonato Mineiro ele é muito fraco, muito abaixo do nível do Brasileirão, e isso é fato. Os times do interior de Minas que participam do Campeonato Mineiro, eles são times de Série B, Série C e Série D, então é um nível muito abaixo. Tem a Caldense, o RT, o Tombense, o Cruzeiro, né? Cruzeiro, time de Série B também. Só tem o América que está na Série A. É um campeonato de nível muito fraco, muito fraco. Você não é testado, os jogadores eles não são testados, e teve até umas partidas que o Galo tomou sufoco, né? Por exemplo, perdeu para o RT e ainda tomou sufoco do Pouso Alegre, né? Ganhou no último minuto com o gol do Fábio Gomes de cabeça. Então, praticamente, o Campeonato Mineiro ele serve apenas como uma pré-temporada e dá ritmo de jogo para os jogadores. Então, aquele pessoal que não tem tido minutagem está jogando mais. Então, é só pegar ritmo de jogo, porque não tem competitividade. Não tem aquela exigência gigantesca de você estar 100% ligado e focado no jogo com uma maior intensidade durante a partida inteira. E a primeira partida da Copa do Brasil foi contra o Brasiliense, que é da Série D. Então, é um time de nível fraquíssimo, com todo respeito aos jogadores, com todo respeito à instituição, claro,
mas é um time fraco, com jogadores que não oferecem muito perigo para sua defesa. Então, tanto é que o Brasiliense teve uma ou duas finalizações no máximo no jogo contra o Galo. Então, Campeonato Mineiro mais Brasiliense, primeira fase da Copa do Brasil. Times de série D e C, então a exigência foi praticamente nula, não teve. E aí o Galo começou o Campeonato Brasileiro jogando contra o Inter, que também, eu que moro aqui em Porto Alegre, acompanho bem. O Inter não tá lá essas coisas, muito do contrário, é um time muito ruim também, bem de meio de tabela, é brigar meio de tabela para baixo. Infelizmente essa é a situação do Colorado. E a gente ainda sofreu um pouquinho, só que a individualidade do Hulk nessa partida foi o diferencial. E aí, beleza, 2-0, ganhamos. E aí teve um jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, que também não tá essas coisas, né? Perdeu 5-0 pro The Strongest. Então, se o time tivesse perdido ou empatado esse jogo, é compreensível, gramado sintético, tem uma dificuldade maior, lá tem uma pressão da torcida, é de se entender, mas mesmo assim conseguimos a vitória, graças à individualidade do Zarate, né, que meteu aquele golaço. Beleza, 1-0, não tomamos gol, nem contra o Inter e nem contra o Atlético Paranaense. 2 vitórias no Brasileirão. Mas aí depois, nas outras partidas, houve uma exigência maior, né? Então, o Atlético fez 2-0 contra o Coritiba e aí meio que sentou em cima do resultado, deu aquela relaxada legal, bonita, tomou na cabeça. Depois contra o Goiás a mesma coisa. Então tá acontecendo essa transição entre o campeonato estadual e mais o jogo do Brasiliense para os jogos do Brasileirão. Então essa transição ela tá sendo nítida nesses péssimos resultados e péssimo desempenho que o Galo teve nos últimos jogos. Então ele está começando a sentir, está começando a ver que ele não pode ficar relaxado e não pode sentar em cima do placar. É até bom ter essa oscilação agora, nesse momento, para o Atlético poder ficar ligado e acordar logo para entrar no jogo, né? Para entrar no campeonato. Então é uma oscilação natural, porque o nível de exigência e de competitividade é muito maior. Leva um tempo até entrar nesse ritmo. Então beleza, esse é o primeiro ponto. Então o Tuchel está começando a fazer mudanças no estilo de jogo do time, né? Então principalmente na marcação. A nossa defesa, nós estamos sofrendo bastante. Então se a gente não estava quase nunca tomando gol, toda partida a gente está levando pelo menos 1 ou 2 gols. Com o Cuca a defesa era marcação individual, então parece que o Tuchel está aplicando uma defesa em zona. O time não está acostumado com isso, então ele está começando a colocar o estilo de jogo dele, as táticas, as ideias. Leva tempo também para os jogadores estarem assimilando essas novas ideias, esse novo formato de jogo. Leva tempo para eles irem se acostumando. Então, por exemplo, ano passado com o Cuca fazia marcação individual e daí o Alan jogava de tal maneira e já sabia que do lado dele ia encontrar o Jair ou então o Nacho. Então os jogadores eles meio que já se conheciam dentro de campo e já estava algo automatizado, bem entrosado. Então agora com essa assimilação de novas ideias, eles têm que leva tempo, é um processo até eles estarem se encontrando dentro de campo e se entrosando novamente. Então, assim como individualidades no jogo do Inter e com o Atlético Paranaense salvaram o Galo e deram a vitória, nesses últimos jogos de empate e derrota agora no final de semana, teve individualidades, erros individuais que também custaram caro, custaram a vitória. Então, por exemplo, contra o América, o Alan, ele saiu errado com a bola e ele é um dos jogadores mais constantes do time, que apresenta maior estabilidade e regularidade. Então ele é um jogador excelente com os pés, toca muito bem a bola. E ele cometeu um erro bem besta, bem infantil mesmo, né? Saiu errado e fez o pênalti, né? Eu acho que ele não precisava nem ter feito aquele pênalti, deixava o jogador chutar no Everson. O Everson poderia defender, então ele poderia chutar para fora. Ele nem expulso foi, eu acho que se ele tivesse sido expulso não teria sido nenhum absurdo, né? Porque o jogador ia sair cara a cara com o goleiro. Não vi ninguém comentando sobre isso, mas o Alan também poderia ter sido expulso. Então já foi um erro crucial que 1-0 para o América logo no começo do primeiro tempo, não tinha nem 10 minutos de jogo e já estava perdendo por 1-0. Contra o Goiás teve um gol de transição, né? Então eu acho que o Hulk ele tomou a decisão errada em tentar finalizar quando tinha um monte de jogador ali em cima dele. Ele poderia ter tentado o passe, enfim, trabalhar melhor a bola, mas não, ele chutou em cima do cara do Goiás, a bola sobrou lá na frente e o Galo sofreu o contra-ataque, né? O Apodi iniciou o contra-ataque e fez o gol de cabeça. Então, ok, outro erro ali de tomada de decisão e também da transição do sistema defensivo, não soube matar o contra-ataque e tomamos um gol besta também. Depois teve o pênalti que o Arana fez, né? Botou a mão na bola, enfim, o juiz viu isso, foi lá no VAR e, não, foi pênalti. Então, mais um erro individual do Arana, que custou também esse empate e também teve o erro do juiz de não ter ido no VAR ver aquele lance para expulsão do jogador do Goiás. A partida também teria sido bem diferente e favorável ao Galo. Contra o Coritiba foi ali erro individual do Mariano e do Godin também, né? Os dois não se encaixaram bem. O Paixão deitou e rolou ali naquele setor. Foi a noite dos românticos e aí tomamos o empate. Então esses erros eles custaram caro e impediram que a gente
tivesse saído com a vitória nessas partidas. E sem contar também, outro fator, outro ponto, é o caminhão de gols que o Atlético perde, cara. Impressionante. Cara a cara com o goleiro, os caras não conseguem matar o jogo. Aí parece que o Atlético tem toda essa dificuldade para conseguir fazer o gol e depois vem os caras lá, primeira chance que tem, pá, gol. Então, contra o Goiás foi assim, eu fiquei, mano, a facilidade com que o Goiás chegou e marcou o gol foi absurda. Então, a mesma coisa contra o América. Nos últimos jogos tem sido assim, o Galo tá sofrendo para conseguir acertar, calibrar o pé, fazer o gol, e daí vai o adversário na maior facilidade do mundo, avança, chega, primeira, pô, gol. É muito frustrante isso. Um monte de chance criada e desperdiçada. O Galo faz mais de 20 finalizações, faz 24, 23, quase 30 finalizações e sofre para conseguir marcar um gol, cara. Isso está muito errado, isso está custando caro também. Porque, por exemplo, se o Atlético tivesse vencido todas essas partidas fazendo, sei lá, 5-2, 4-1, que seria um placar bem mais justo, aí o Turco seria ovacionado. O cara é um gênio, ele tem um plano, confia na tropa do Turcão. O Atlético não soube estar aproveitando essas chances, oportunidades cara a cara de frente pro gol. Isso eu vejo como uma fase de muita má sorte, então time totalmente azarado de não conseguir estar acertando e ainda tá tomando gols com tanta facilidade, né? E essa fase de má sorte tá deixando o time muito nervoso, muito ansioso. Eles estão muito afobados, coisa que você não enxergava no Atlético no passado. Então o Atlético tomava gol do Juventude, fazia um gol contra lá, contra o Cuiabá, né? Saía perdendo pro Corinthians, pro Bahia, e aí você sabia que o time, ele ia virar o jogo. Isso já era algo certo, tá ligado? Se o Galo saísse perdendo, eu ficava, não, beleza, a gente vai virar ainda. Porque o time, ele tava com o emocional muito forte, tava um time confiante. Eles estão nervosos, estão afobados, estão sem confiança. Então até o Alan, que é um dos melhores que conduz a bola, a saída de bola, até ele tá errando. Então o time tá todo nervoso, tá todo afobado, todo mundo ali. E os jogos vão passando, né? 3 empates, agora uma derrota, e o time tá ficando cada vez nervoso, tá começando uma pressão neles mesmos, né? Não só a torcida cobrando, mas eles estão se cobrando também, porque um time vencedor desse não quer deixar de estar ganhando, né? Então, é um cenário muito atípico. O Atlético não perdia há muito tempo. Então, ele não sabe, faz muito tempo que ele não tem que lidar com o sabor de derrota. Então, isso, juntando com o fato de estarem errando tanto nas finalizações, está meio que começando a pressionar, e você percebe isso está começando a afetar o emocional deles, o emocional e o psicológico, e isso está ficando bem visível dentro de campo. Então o Galo, ele ficou muitos anos sem conseguir ganhar um campeonato brasileiro, porque é um campeonato extremamente difícil, e um dos problemas que o Atlético tinha era a defesa, cara. A defesa era sempre vazada. Mesmo com o Cuca lá em 2012, 2013, a gente fazia muitos gols, mas também tomava muito gol. Então eu acredito que o principal, como diz o ditado, a melhor defesa é um ataque poderoso. Além de você fazer os gols, você tem que não tomar. A defesa, se você não toma gol, a chance de você fazer um gol e sair com a vitória, ela é muito maior. O Corinthians está fazendo isso até agora, então se o Atlético está vendo uma má sorte, o Corinthians está numa boa sorte, venceu 2 partidas por 1-0, e sendo que foram gols contra. Então, cara, olha para você ver o nível da sorte dos caras. Tá na liderança, jogando mal, sofrendo. E ontem contra o Bragantino ali, uma bola ali, conseguiu Renato Augusto caindo, finalizar, fazer o gol e fechou ali a defesa, encaixou bem. Então o Corinthians até agora tem tomado poucos gols, e isso reflete na liderança que eles têm momentânea. Então o Atlético, ele precisa atentar e focar nesse sistema defensivo, porque ano passado estava uma defesa bem sólida e encaixada. Eles têm que estar treinando melhor isso, tem que estar encaixando o quanto antes, porque senão a gente vai ficar sofrendo muito. O Atlético quase não tomava gols e agora estamos tomando gol. A defesa está parecendo uma peneira, totalmente aberta e exposta. É só você chegar lá que tá marcando gol. E outra coisa que tá enchendo o saco já é o Hulk, cara. O Hulk, ele é craque, ele joga muita bola, ele é um jogador decisivo, o cara é foda. Mas o que ele tá enchendo o saco da arbitragem é impressionante. Ele tá esquecendo de jogar bola e tá focando a atenção dele, toda a atenção e esforço, ele tá gastando com o árbitro, reclamar com o árbitro, não sei o quê. E o árbitro, ele fez uma boa partida, ele lidou bem com as situações, não tem o que tá reclamando do jeito que o Hulk reclama. Então o Hulk tá querendo apitar o jogo, cara. E isso tá muito chato. Todo mundo já tá reclamando disso. Tá ficando ridículo, tá ficando patético. Então ele tá focando mais em tá cavando as faltas do que realmente tá continuando a jogada até o final. O Hulk tá fazendo igual o Fred do Fluminense, fazendo cera, querendo cavar falta, mandar no árbitro, mandar no jogo e tal. Ele tem que ter humildade. Ele é um puta cara fora de campo. Ele é uma pessoa super humilde também, então tá faltando ele ter a humildade de reconhecer isso e
ficar calmo, cara. Ele fica muito nervoso, ele tá levando muito a sério o apelido de Hulk e tá toda hora estressando, ficando com raiva dentro de campo. E não tá acontecendo nada demais ao ponto dele ficar reclamando nesse nível, né? Se fosse coisa muito absurda, ok, dá pra entender uma vez ou outra, mas todo jogo tá ficando chato e a arbitragem vai marcar ele, vai estar marcando ele, então toda partida que o Hulk ficar reclamando, as chances de ele tomar um cartão amarelo mais rápido vão ser muito maiores, então ele tem que ficar ligado quanto a esse aspecto, porque não vai estar ajudando o time em nada. A gente precisa ter o Hulk matando o jogo, finalizando e chutando, cara, é só isso. Então, Hulk, calma, relaxa, fica tranquilo. E uma coisa que eu tenho reparado é que quando o Hulk não tá bem na partida, a chance do Atlético empatar ou perder é muito maior também, porque ele tem o poder de decisão, ele é artilheiro, ele é matador e ele foi crucial para a gente poder conquistar o Brasileiro ano passado, e quando o cara não está iluminado, aí complica bem mais para o Atlético. A gente tem outras peças como Sacha, Vargas, Nacho, Zarate para poder estar decidindo, né? Mas o Hulk é um fator especial que agrega ainda mais. Então, em 9 jogos que o Atlético enfrentou o América, o Hulk ele não conseguiu marcar um golzinho sequer no Coelho. Então isso também influencia bastante e é super estranho o Hulk não ter conseguido, porque o América é o time que o Atlético mais enfrentou recentemente, né? É Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mineiro, e o Hulk não conseguiu fazer um golzinho sequer desde o ano passado, cara. E hoje de manhã eu tava escutando um podcast sobre o Atlético e aí trouxeram um outro ponto sobre o Hulk, que é o fato dele ter tido filha recentemente, né? A Zaya, a filha dele, nasceu. Então, como o Hulk ele é um cara bem família, bem pai, com certeza, por exemplo, ele deve estar tendo noites mal dormidas com ela chorando, ele tendo que acordar de madrugada para tomar conta. Então esse é um fator que eu não tinha escutado antes, eu não tinha parado para pensar, e realmente a gente pensa muito e foca muito em futebol, mas deixamos de lado a parte humana, a parte do ser humano, né? Então não são robôs, os jogadores não são robôs que estão ali entrando em campo. Você tem a vida pessoal fora do time, que também influencia, né? Então a cabeça do cara às vezes não tá boa, então esse é um fator a mais também que pode ser levado em consideração, né? Ou então os jogadores às vezes estão com algum problema pessoal, algum problema na família e tal, e isso acaba influenciando, afetando também o desempenho dentro de campo. Tem o fator do calendário também, o calendário brasileiro, ele é desgastante. Ontem eu estava escutando a entrevista do Vitor Pereira, o técnico do Corinthians, e ele falou que ele nunca teve que lidar com uma situação assim, porque é jogo sábado, terça, quarta, domingo, e assim, quarta, domingo, terça, sábado. É um jogo atrás do outro, principalmente agora, nesse período de início de campeonato, né? Então tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores rolando, o Atlético está participando de todas as competições, então tem todo o desgaste de muitos jogos, pouco tempo de treino. Então a gente vive num país continental, além de fazer viagens longas pela Libertadores, tem também as viagens longas dentro do Brasil, né? Você sai de Minas, vai enfrentar lá o Fortaleza, vai enfrentar o Ceará, depois vem aqui no Sul enfrentar o Caxias do Sul. Então são viagens bem longas e isso desgasta também o atleta. Então, como eu falei, eles não são robôs, então tem um desgaste enorme também mental. E isso afeta bastante a mente dos atletas, né? E não é só um desgaste físico de muitos jogos, mas também o desgaste mental de tanta viagem. Então isso faz com que o time tenha pouco tempo de treino, né? Então o Atlético ele tem praticamente apenas 2 dias para poder estar treinando, se preparando para uma partida. E isso também influencia e afeta nos jogadores assimilando um novo trabalho de um novo técnico. Um processo demorado que leva tempo até entrar no ritmo e assimilar as ideias do treinador, e tempo é algo que eles não têm. Então o Vitor Pereira ele até falou também que a mente do técnico ela fica muito desgastada. É viver do futebol 24 horas por dia, porque você não tem tempo para estar pensando e tal, tática de jogo, formação e tal. Então é um conjunto de fatores muito complexo e tomada de decisão tem que ser precisa, curta, num espaço de tempo muito pequeno. Isso afeta bastante, a gente não para poder pensar na grandiosidade, na complexidade que é isso tudo, né? Então a gente apenas olha o resultado e fala, ah não, a culpa é do técnico, o resultado ruim manda embora. Não é assim, é muita coisa por trás que tem que se pensar. Então esse calendário desgastante, esse grande número de jogos faz com que o time tenha que estar fazendo rodízio. Então o pessoal reclamar, não, o Atlético tem um time titular e tem que botar o time titular toda a partida para estar jogando. Mas os caras também não vão estar tendo lesão, né? Então o que adianta quebrar os jogadores, forçar eles até demais? Então, se for para forçar, que seja lá no final, né? Nas rodadas finais, que daí, tipo, a gente precisa da vitória porque precisa e tal, vai ser determinante, então os caras fazem um esforço a mais. Mas forçar o jogador agora, já no começo, para depois no meio do campeonato, no final, ele tá lesionado, ficar fora por meses, né? O próprio Paulinho do Corinthians, ele já tá fora dessa temporada, porque teve uma lesão muscular. Não tá arriscando, tá certíssimo de fazer esse rodízio de jogadores. O Atlético, ele tem um elenco grande para isso, então
tem que rodar, então vai ter várias formações diferentes e jogadores que não vão estar entrosados um com o outro, e é necessário agora, no início, que tem esse tanto de jogos um atrás do outro, né? Depois, à medida que o campeonato vai funilando, né, as Copas, aí vai tendo menos jogos, vai ter uma distância maior entre um jogo e outro e vai ter tempo de poder estar treinando, recuperando, e é isso que tem que ser feito. Isso faz com que, às vezes, jogadores eles tenham que estar improvisando em outras posições, né, ou então em alguma função dentro de campo que ele não está acostumado a estar fazendo, a estar jogando, está quebrando um galho. Por exemplo, o Rubens é o que está fazendo isso, né? O Rubens é um jogador da base que joga de meio e está improvisando na lateral esquerda, enquanto o Dodô está tratando de uma lesão, então já tem muito tempo, e quando a Arana está suspenso, tem que botar o moleque da base ali para poder estar improvisando. Então, acontece muito disso também ao longo do campeonato, e isso também afeta no desempenho da equipe. Não afetou muito nesse caso contra o América, né? O Rubens ele é um jogador muito bom, ele faz bem a função, mas não oferece tudo aquilo que o Arana tem a oferecer, por exemplo. E a gente também, como torcedores, a gente tem que entender que o Atlético ele tem uma gestão super competente por trás. O Rodrigo Caetano, o Vitor, o Cristiano Nunes, o Menin, o Rafael Menin, então são várias pessoas ali atrás nos bastidores que eles são muito competentes, são baita profissionais, estão cuidando muito bem do Atlético e das finanças do clube, estão botando ordem na casa, tentando reduzir a dívida o quanto antes, o mais rápido possível e empurrando o Atlético para frente, para esse futebol moderno que nós temos atualmente no mundo inteiro, né? O futebol ele não é apenas um esporte, ele também é um negócio, e os caras ali atrás, eles são super competentes, estão trabalhando arduamente para levar o Atlético nessa direção. Então cabe a nós ter paciência e confiar que o trabalho que foi feito ano passado são as mesmas pessoas, o mesmo pessoal na gestão, são os mesmos jogadores, a maioria deles, então eles não desaprenderam a jogar, então a gestão não desaprendeu a estar tocando o bonde do clube. Apenas um momento de oscilação por conta de todos esses fatores que, colocados em conjunto, acaba que atrapalha bastante e faz o Atlético ter tropeços como empates seguidos ou então uma derrota para o América Mineiro. Como eu falei antes, trocar o treinador, pedir a cabeça do treinador agora é gerar uma crise maior ainda. O pessoal do Atlético, eles selecionaram, eles foram atrás de treinadores e foi uma seleção minuciosa que eles fizeram. Avaliaram o currículo de vários técnicos, avaliaram características do treinador, estilos, perfil. Então, tinha que ser um perfil que se identificasse mais ou menos com a personalidade do Cuca para poder manter esse time com desejo, com vontade de se manter vencedor. Foi uma seleção minuciosa e a gente tem que confiar que o técnico foi uma boa escolha para esse time do Galo e ter paciência, esperar a evolução que ela sempre acontece. Ou então, se não acontecer, pelo menos tem que ter tempo suficiente para a gente poder avaliar isso. Então, se o Atlético continuar até o meio do ano com esse péssimo desempenho, aí sim eu vou dar a razão de mandar o técnico embora, trazer outra pessoa e começar um processo de novo. Tem que ser uma aposta, você tem que apostar em alguém, então aposta em alguém para uma temporada, se não vierem os resultados que você esperava, você vai aposta em outra pessoa, em outro trabalho. Então por isso que a gente tem que ter paciência e confiar na seleção que foi feita, apoiar e motivar o clube nesse péssimo momento, né? Nesse péssimo momento que ele está vivendo. Tem que ter as cobranças, claro, mas tem que ter também o apoio e a motivação, empurrar e passar essa energia e essa vontade para o time para eles continuarem ligados. Por exemplo, o próprio Flamengo e Palmeiras também estão tropeçando. O Palmeiras perdeu para o Ceará, empatou com o Goiás também, empatou com o Fluminense. O Palmeiras está voando na Libertadores, mas no Brasileiro está, sabe, oscilando bastante também. E os dois estão até pior do que o Galo na tabela. É algo que está acontecendo com todo mundo. Ainda vai ter tempo para poder engrenar, entrar no ritmo, pegar no tranco e seguir até o final. E eu acredito que isso vai estar acontecendo nas próximas 5 partidas, mais ou menos. Vamos Galo, acima de tudo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, curte aí. E se você concorda com o que eu falei ou pensa de maneira diferente, eu tenho um outro ponto para estar apresentando também, me diga aí nos comentários que eu quero estar sabendo. Vamos discutir, vamos debater e é isso aí. Até a próxima.